todo tipo. E isso os irmãos têm conhecimento. Mas temos também crentes que têm peso e representatividade no mundo espiritual. Os apóstolos eram exemplos desses crentes. E se fôssemos destacar um deles, é o mais conhecido, o apóstolo Paulo. Eu pregando há uns dias atrás na igreja, eu falei mais ou menos assim: é tempo de parar de falar dos homens da Bíblia. É tempo de parar de falar da fé de Paulo. É tempo de parar de falar da fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. E já passou o tempo de vivermos o que aqueles homens viveram. Porque a Bíblia deixa claro que servimos ao mesmo Deus. Aleluia! E é o mesmo Deus daquelas épocas, é o Deus de hoje. Está faltando nessa geração um profundo desejo de se debruçar na vontade de Deus, de gastar tempo na intimidade com Deus, de não se conformar, como foi lido aqui pela irmã em Romanos 12, com este mundo, mas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu olhando para tudo que está acontecendo à nossa volta, seja a nossa volta no sentido remoto ou no sentido imediato. Essa geração do século 21 clama por uma igreja cheia da presença de Deus, irmão. Essa geração do século 21 está cansado de homens intelectuais, está cansado de homens diplomados, homens que botam pressão para pregar, para louvar. Elas carecem de homens na brecha, elas carecem de mulheres de oração, homens e mulheres que entenderam o seu papel e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, e serve como testemunho vivo daquilo que Deus quer fazer aqui na terra. E quando eu olho para exemplo desses homens, eu vejo o apóstolo Paulo em minha direção. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz: irmãos, além do mal que pesava internamente em mim, além das aflições, havia algo que me contristava. Era a preocupação por todas as igrejas. E isso nós vemos expresso na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e em todas as suas cartas. Porque há alguns que dizem que o apóstolo Paulo não foi o primeiro pregador a chegar em Roma. Porque lá em Atos 2, quando o Espírito visita os irmãos em Jerusalém, aonde em um evento que estavam todos reunidos, a Bíblia diz que tinha ali medos, partos, persas, irmãos da Bitínia, irmãos da Capadócia e também de Roma. Então Deus achou um momento propício para mostrar àquela comunidade o que Ele queria fazer sobre a terra. E os irmãos de Roma que estavam ali presentes voltaram para suas cidades natal, louvado seja Deus, não mais vazio como eles vieram para o templo de Jerusalém. Eles voltaram agora com uma dádiva, como um presente, pois a Bíblia diz que muitos deles abraçaram a fé. E a igreja de Roma era formada por essa miscigenação de crença, judeus e gentios. E o apóstolo Paulo, ele não tinha esse ego alarmado de só querer edificar a igreja que ele fundava. O que pesava no apóstolo Paulo era o interesse pelo crescimento do reino de Deus. Era que tudo parasse, mas que o reino avançasse, mas que o reino crescesse e vida fosse edificadas. E isso moveu Paulo a escrever a carta aos Romanos. E precisamos entender que naquela época não era fácil ser crente em Roma, porque Roma era a cidade capital do Império Romano, aproximadamente 1 milhão de pessoas, e a cidade mais importante daquela época do Império Romano. Paulo sabia o que os crentes de Roma estavam enfrentando naquele lugar. E se você olhar para todo o corpo do livro de Roma, é um exemplo, é um
capítulo 1 dizendo: primeiramente, eu dou graças a Deus por vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Veja os tipos de igreja que nós estamos falando. Uma igreja perseguida por Nero, perseguida por Domiciano, perseguida por muitos imperadores semideuses da época, mas uma igreja que fazia questão de que o mundo percebesse que a sua fé era uma fé frutífera, porque não podia murchar. E o apóstolo Paulo disse: eu tenho motivo para glorificar a Deus, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Vocês têm servido de exemplo, e eu dou a vocês uma certeza de que eu faço menção de vocês em todas as minhas orações. Mas eu não sei porque lá no capítulo 13, acredito até por uma informação verbal, sabendo o que estava acontecendo, porque a vida da igreja nem sempre é fervor, a igreja ela passa pelos seus momentos de baixo, mas Paulo traz uma deixa muito importante, que não só Roma, mas a igreja de Bela Vista e toda a igreja atual precisa tomar esse choque. E Paulo disse: escrevo-vos porque conheceis o tempo. Não estava Paulo escrevendo para uma igreja que não conhecia sobre a fé e sobre a salvação que é em Cristo. Paulo estava escrevendo para uma igreja que do capítulo 1 até o capítulo 12, através do livro de Romanos, tinha toda a consciência de quem era Jesus e da maneira que ela precisava andar diante dele. Porque esse versículo 13 poderia estar no primeiro capítulo: escrevo para vocês que conheceis o tempo. Eles iam ficar perdidos no ar. Conhecemos que tempo? Conhecemos o quê? Mas depois que Paulo disse que Jesus é a verdade, depois que Paulo disse que eles foram justificados pela fé, depois que Paulo diz em Romanos 8 que não há condenação para os que estão e não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, Paulo agora revela a eles a responsabilidade que eles têm diante de tudo que eles haviam ouvido até aquele momento. Porque é bem verdade que estamos em uma grande responsabilidade diante de Deus por todas as pregações que já ouvimos. Somente se formos contar desde que abriu esse templo até hoje, as pregações que já ouvimos é suficiente para fazer de nós um homem de mais fé do que Daniel, que não ouviu a metade do que nós ouvimos, de um homem mais fiel do que Enoque, que não tinha uma Bíblia, mas andou com Deus, porque a revelação do Espírito estava na sua alma, porque a revelação do Espírito estava no seu coração, e aquele homem andava com Deus, e Deus disse: eu não posso deixar ele na terra, eu preciso desse homem, e Deus tomou para si. Esses homens são um exemplo para a igreja de Bela Vista. Esses homens é um tipo de Cristo, exemplo de Samuel, um homem que não era da tribo de Levi, era da tribo de Efraim, mas quando Deus quer dar a conhecer o seu poder, ele chama os que não são e faz ser. Porque é ele que chama, é ele que estabelece, é ele que tira, é ele que abate, é diante dele que tem que estar o temor da igreja, não diante dos homens. Aleluia! O apóstolo Paulo chegou em Roma em meio à perseguição. Eu queria tanto que a igreja entendesse no coração que tudo que nós falamos aqui nessa noite tem gosto de sangue, irmãos. E não só sangue de salvação, mas sangue de perseguição, porque o sangue de salvação é o sangue de Cristo, e sangue de perseguição é o sangue daqueles que Cristo confiou para propagar e avançar o Evangelho. Aleluia. E aqueles homens não se intimidaram, presos em meio a decretos romanos. O apóstolo Paulo chegou em Éfeso, ficou 2 anos preso em uma prisão domiciliar, mas o que ardia no apóstolo Paulo era tornar Deus conhecido na terra, era fazer o nome de Deus ser glorificado, é ser uma carta viva, lida por todos os homens. Aleluia! O apóstolo Paulo diz: eu escrevo porque vocês conhecem. E se conhecemos, precisamos entender
atual do Espírito sobre a igreja é emergente, é urgente. Ele diz: é hora de despertar do sono. Você não vai mandar ninguém despertar se você não percebeu que tem alguém dormindo. A uma altura daquela, enquanto havia uma igreja passando por perseguição, Mateus 17, Jesus no Monte da Transfiguração orando, mas Pedro, Tiago e João, que deveriam estar segurando a mão de Moisés, porque a peleja é vencida quando a igreja se une, e um se põe de joelho, o outro que não pode orar, segura as mãos. E quando Moisés baixava a mão por causa do peso do mundo espiritual, porque aquela guerra contra Amaleque era uma guerra que envolvia o mundo espiritual, quando Moisés, com o peso daquela guerra espiritual, abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Deus diz: eu vou enviar uma comitiva de intercessor, e vai entender que eles não podem estar com a mão para cima, mas podem segurar quem está. E quando eles botaram uma pedra de um lado, outra pedra de outro, foi Josué e um segurou as mãos de Moisés, um de um lado, outro de outro, e Moisés, com as mãos levantadas, Israel desbaratou Amaleque, porque Deus é um Deus que gosta de intercessão da sua igreja. Jesus está lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João só quer ver a glória. Por estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma tua, uma de Elias e outra de Moisés. Deus tira Elias, Deus tira Moisés e deixa só Jesus dizendo: ele é a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos construtores, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha para ele, Pedro, foca nele, Pedro, não tira os olhos dele, Pedro. Você quer estar no monte da congregação, quer estar entre os santos, quer ver a glória resplandecer, mas não quer orar, mas não quer se humilhar perante o Senhor, perante a face do Deus Altíssimo. Jesus disse: você precisa aprender lá embaixo, primeiro no secreto, porque ministério não é feito em púlpito, é feito no quarto. É feito onde ninguém vê. Aqui é fácil eu dublar um personagem de crentão. Aqui é fácil eu querer mostrar, mudar a minha voz potente e coração fraco, porque quem não vive na palavra, porque quem não se esforça pela palavra, quem não honra a palavra, só tem folha, mas não tem fruto. Jesus estava com fome quando ele chegou, a árvore estava bonitinha, tudo apontando para levar qualquer pessoa, viu Jesus, que a ele ninguém engana. Qualquer pessoa que passava, olhava e dizia: tem fruto, porque tinha tudo, irmão, tinha aparência. O problema não era porque não tinha fruto, é porque tinha aparência, porque se não tivesse aparência, não ia criar expectativa. Eu agradeço a oportunidade, certo? Assim que me dá um microfone, os irmãos ficam em choque, porque eu não atendi a expectativa pela qual eu fui chamado aqui. Jesus disse: não foi vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. E quem escolhe não tem, e quem é escolhido não tem direito de fazer o que quer. Verdade. Eu vos escolhi, vos nomeei. Você é escolhido e você é nomeado. Não é para estar brigando por cor de farda. Não é para estar lá lutando e contendendo com um dia do ensaio. É para dar fruto. Aleluia. Eu posso estar aqui pregando. Eu ouvi essa semana algo que me chocou. Eu posso estar aqui pregando e ser reprovado por Deus. Essa geração busca aplausos, essa geração busca ser usado, mas não ser aprovado. É melhor ser aprovado do que ser usado. Verdade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: é hora de despertar do sono. Por quê? Porque tem que bater o ponto lá na empresa. Paulo estava falando de coisas de âmbitos espirituais. Porque quando é um crente que está dormindo no mundo espiritual, a Bíblia diz que foi 21 dias de guerra, Daniel sofrendo ali, ó, sozinho. A Bíblia nem fala que ele chamou os outros três, porque tem guerra que é só. Sofrendo ali, gemendo, e Deus, desde o primeiro dia, sondou a oração dele. Aleluia. Mas deixou para ver se ele ia desistir no primeiro momento. E houve uma grande guerra no mundo cósmico. Grande. E a Bíblia diz que quando aquele anjo chega até Daniel e dá a resposta, aquele anjo disse: desde o primeiro dia que tu aplicou o coração a se humilhar perante o Senhor, saiu a ordem do trono do Todo-Poderoso para a gente vir.
Mas o príncipe da Pérsia nem pediu. E ele diz algo muito chocante, porque a guerra vem antes de você alcançar a vitória e vem depois. É por isso que você não pode afrouxar as suas bases, mas a todo tempo sejam alvas as suas vestes. O anjo disse: olha, o príncipe da Pérsia me resistiu, e quando eu sair daqui, ainda vai haver peleja, ainda vai haver guerra. Nosso adversário, ele luta como um leão buscando a quem tragar, e ele, como não pode parar a caminhada da igreja, ele quer nos individualizar. O diabo hoje ele está mudando a estratégia. Se eu não posso contra ele, eu se uno a ele. Como? Se camuflando no meio, disfarçado com doutrinas falsas, com heresias, com costumes, com aparência de piedade, mas nega o poder. A igreja precisa buscar visão do alto, a igreja precisa buscar discernimento, para discernir os espíritos, para discernir as profecias, para discernir a palavra. Aleluia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas, louvado seja Deus, 22, se não me falha a memória, ou é 14. Lembrar o que é da irmã de Ló, a mulher que a Bíblia não fala quase nada. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos da igreja. A mulher de Ló era uma representação da igreja, porque ela era justa. De Sodoma e Gomorra só saía justo, e ela saiu. Ela pelo menos foi escolhida para sair. A Bíblia poderia dizer: lembrai-vos de Esté, facilmente. Lembrar o que é de Esté? Mulher de oração. Lembrai-vos de Ruth, facilmente. O que é de Ruth? Mulher persistente. Lembrai-vos de Ana. O que é de Ana? Mulher de oração. Lembrai-vos de qualquer outra, mas a Bíblia fala: olha, aprenda a tirar a doçura da onde tem doçura. Lembrai-vos da mulher de Ló. Como essa palavra é uma palavra de despertamento, a mulher de Ló é um exemplo para nós. Por quê? Porque ela era um exemplo de padrão de uma doméstica, de uma boa esposa, de uma justa. Sodoma e Gomorra só sai justo. A mulher de Ló foi escolhida, e ela conseguiu em Sodoma e Gomorra fazer com que suas duas filhas se mantessem virgem até aquela época do campeonato. Ela tinha ensino, ela tinha padrão moral, ela tinha padrão ético, ela tinha conduta de uma boa mulher como referência, quem sabe na congregação. Mas no último dia, por um vacilo, ela ficou para trás. E a igreja não pode deixar se levar por esse sentimento: salvo uma vez, salvo sempre. Eu já sou, já está garantido. Eu já posso porque Deus me usa. Deus me usa muito a louvar, e eu louvo até com vibrato. Deus me usa muito a pregar, e eu prego até fazendo. Mas não é isso que Deus quer, irmão. Deus quer comunhão. O Espírito quer intimidade. É um clamor do Espírito nos últimos dias: intimidade na oração e vigilância. E ela não vigiou até o fim. Aleluia. E ela não perseverou até o fim, porque Salomão já tinha dito que o fim é melhor do que o começo. Não foi no começo que Jesus nos deu salvação. Verdade. Se ele viesse e estivesse vivo até hoje, estaríamos condenados do mesmo jeito, porque só há remissão de pecado quando há sangue derramado. Mas na sua morte ele disse: está consumado. O testamento só é válido na morte do testador, diz o escritor de Hebreus. E você precisa parar de olhar para o que você viveu no começo e lutar em Deus na oração para garantir que o fim seja melhor do que o começo, porque a nossa salvação está mais próxima. A cada dia que passa, é necessário mantermos as brasas acesas sobre o altar e buscar essa comunhão real com Deus, para sentir o peso da salvação. Aleluia. Para andar dando a entender que estar com Cristo é incomparavelmente melhor para o mundo, e não é brincadeira. Tem muita gente querendo ser crente, irmão. A rede está pesando, mas a Bíblia diz que vai chegar uma hora que a rede vai vir para a praia, e Jesus irá mandar os anjos para separar os bons dos ruins. E vai haver ranger-dente, porque ele não é homem que imita, nem filho do homem que se arrependa. Falamos tanto das 10 virgens. Porque 5 eram loucas, 5 eram prudentes. O que é que me faz entender que 5 eram loucas? Porque tudo, quase tudo que passou com as loucas, passou com a prudente. Eram 10, todas 10 dormiram, todas
Então parece, mas não é. Tem todas as características, mas o fim está próximo. E o dia vai provando quem é a verdadeira igreja do Senhor. Não tem homem. E aqueles homens disseram: tu não plantaste o trigo? Da onde vem, pois, o joio? Foi o inimigo que plantou de noite. Andemos enquanto é dia. As obras das trevas têm uma representação da noite. Não durmamos como demais, vigiemos e sejamos sóbrios. Aí os ceifeiros têm até desejo de que a obra de Deus flua, mas aqui não é um ajuntamento de anjos, é um ajuntamento de homens. Mostre para Deus o que tem dentro de você. Eu não preciso olhar para o irmão Basílio, porque a salvação dele, quem sente é ele. Eu não posso basear o meu comportamento pelo comportamento do irmão Basílio, porque a salvação é individual. Estamos no ajuntamento de pessoas imperfeitas, porque senão eu invalido a palavra de Jesus que disse: eu vim para os doentes, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas nós esquecemos disso e queremos que todo mundo seja sincero, queremos que todo mundo abra o coração. E quando encontramos um instrumento de Deus que não está tratado, Deus usando para nos tratar, a gente coloca a nossa salvação em jogo. Aí aqueles homens, quem sabe, vamos entender assim, não estava suportando o tratamento que o joio estava dando a eles, porque estava manchando a horta deles. Eles plantaram trigo, mas o joio estava nascendo. E quando é que você vê quem é trigo ou quem é joio? A parábola nos diz: e nascendo fruto, o trigo nasce fruto, o trigo dá fruto. Não precisa nem eu selecionar: você é trigo, você é trigo, você é trigo, você é trigo. As obras de cada um, 1 Timóteo 5:24, logo se evidenciam, logo se mostram. Aí o Senhor disse: não, para que arrancando o joio não arranque o trigo. A preocupação de Deus é com o trigo, mas vai chegar o dia da ceifa, vai chegar o dia da colheita. Ele enviará com clangor de trombeta os seus anjos, que reunirão as nações perante ele dos 4 cantos da terra, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Aí muitos irão dizer: Senhor, Senhor. E isso ele não vai dizer, não é para endemoniado, não é para condomicista, não é para espírita, não é para ímpio, não. É para pessoas que estavam na igreja. Porque o ateu não chama ele de Senhor. Ele vai dizer: nunca vos conheci. Não é que eu conheci e depois você se desvirtuou, eu te desconheci. Nunca. Tudo que fazia na igreja, tudo que demonstrava no templo era pro homem, era pro ego, era para satisfação da carne. Nada foi para mim. Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. A nossa salvação está se aproximando. E a Bíblia diz que quando elas ouviram o grito, aí veio o noivo sair ao seu encontro. Estamos vivendo a meia-noite, irmãos. Estamos vivendo a meia-noite. A qualquer momento pode se ouvir o som da trombeta tocando, o céu rasgando, Jesus vindo em glória com grande poder, arrebatar a sua igreja. Só que não acredita no arrebatamento, nas promessas eternas de corpos glorificados, é que vive brincando. Os acontecimentos estão apontando para a vida de Jesus. Olhar para Israel, olhar para as guerras que estão ao nosso redor, olhar para os bairros de Salvador. Não se tem mais segurança rodando os bairros de Salvador. Você não vai na rua meia-noite, não é com medo de leão, não é com medo de pitbull, não é com medo de cobra, é com medo de homens. E essa geração se cumpre nas Sagradas Escrituras. Lá em Timóteo capítulo 3, que disse: nos últimos dias os homens seriam maus. Essa geração se cumpre em Noé. A Bíblia diz como foi, não é no dia, só fazendo você olhar para o dia que o dilúvio veio e Noé saiu da terra. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio? Os homens estavam dispersos, casando, se preocupando com coisas da terra, não fortalecendo a sua vida com Deus. E havia uma igreja representada em Noé, o justo Noé, aonde
E aí Deus usou Noé para profetizar um exemplo de igreja que sai em sua missão, um exemplo do Deus que sabia que 8 pessoas seriam salvas, mas fez uma arca que comportava o mundo todo que quisesse, porque a porta da graça ainda está aberta, e ninguém podia questionar nada. Como que vamos entrar na arca se só tem lugar para 8 pessoas? O céu é grande, só fica de fora quem quer, porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Maravilha. Para renegarmos a impiedade e viver conforme a imagem e semelhança do seu Filho amado. Então, igreja, leve essa palavra, seja uma bomba nas mãos do Senhor. Vamos se unir, igreja, vamos se unir, ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse lugar precisa ser impactado com o fogo do Senhor. Tem muitas igrejas nessa localidade. Em Roma só tinha uma, e a fé deles estava saindo de Roma, pelas paredes de Roma. Aleluia. Estava ecoando até Jerusalém. Paulo preso, a fé dos irmãos chegou até Paulo. Um exemplo de fidelidade, de piedade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo fala: a fé de vocês cresceu a tal ponto que não tem necessidade de eu acrescentar mais nada. Eu tenho certeza que Deus começou com a obra na vida de vocês, e Ele vai completar até o dia de Cristo. Aleluia. Irmãos, Oh, glória. Deus não muda. Os 3 pilares Aleluia. para essa igreja sair do nível que está, não sei qual, não é eu que vou qualificar, mas está em um nível de 0 a 100. Seja 1, seja 10, seja 30, seja 40, seja 70, seja 80, eu não sei, mas Deus sabe, porque Ele tem um termômetro. Ele pesou o rei Dário na balança, foi pesado e não atingiu o peso necessário, porque o coração do rei está nas mãos dele. É Ele que chama a existência o que não existe. Eu não sei o nível que a igreja está, mas para essa igreja sair do nível são 3 pilares. Não precisa de abrir mais igreja do lado, irmãos. Não precisa de abrir igreja no outro quarteirão. Precisa que essa igreja se levante em oração. É algo muito comum, muito falado, mas pouco praticado. Em oração, em leitura da palavra e em consagração. Precisamos descobrir o que Deus é capaz de fazer através de uma igreja que está em clamor ao Senhor, dizendo: dá-nos poder. Dá-nos poder. A Bíblia diz que quando os apóstolos chegaram nas circunvizinhanças de Jerusalém, houve ímpios que disseram: esses homens que incendiaram o mundo chegou até nós. E lenços curava, sombra curava, e eles puderam perceber que não era só o Nazareno, não. Os seus discípulos agora estavam carregando o poder da morte e o poder da ressurreição de Cristo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus e abençoe a